Parece absolutamente incrível a alienação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal diante da quadra de extrema gravidade pela qual passa o nosso país. A despeito de um presidente da República encurralado por denúncias de crimes, denúncias severas de corrupção, de um governo em franca dissolução, de um processo de cassação da chapa presidencial de 2014 no Tribunal Superior Eleitoral, há um esforço sobre-humano por parte dos aliados de Michel Temer, aqui nesse Congresso Nacional, para imprimir um clima de normalidade à nossa pauta, como se nada estivesse acontecendo no país. Não há normalidade. Há um país em pré-convulsão. Há um sujeito acuado no Palácio do Planalto, utilizando os expedientes mais espúrios para comprar apoio dos parlamentares com a finalidade de se manter no cargo e em guerra aberta e declarada à Polícia Federal e ao Ministério Público, bem como ao Poder Judiciário. Mas, mesmo nesse contexto, o governo opera para empurrar goela abaixo da população essas nefastas reformas que enviou para cá e quer ver aprovadas a todo custo, ignorando a oposição dos brasileiros e a gigantesca reprovação que o próprio governo possui. Ontem mesmo, a Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa se curvou a essa lógica nefasta, tacanha e perversa e aprovou essa terrível reforma trabalhista de Temer, muito bem caracterizada pela deputada Luísa Erundina como uma desgraça. E essa reforma destrói a CLT e vários direitos dos trabalhadores. Foi por uma margem muito apertada, o que demonstra a falta de fôlego do governo para bancar, ainda que à base de muitas vantagens e benesses, uma pauta tão desastrosa. Ainda há mais duas comissões, e também o plenário, e eu não tenho dúvida de que nós vamos derrubar essa reforma, enterrá-la no meio do caminho, antes que ela vire uma realidade. Porque a pauta do Brasil agora é outra. Estamos vivendo um momento em que este país volta às ruas pelo mesmo motivo de 33 anos atrás, quando o povo se levantou em favor do voto livre, por eleições diretas para presidente da República, para dizer que não aceitava mais um governo que não o representava em rigorosamente nada, que repudiava vigorosamente a diminuição da democracia. Naquele período, estávamos todos contra um governo de generais, que vivia sua fadiga depois de uma noite que durou 2 décadas sobre o Brasil. Hoje, o levante é contra um governo de facínoras, que assumiu a revelia do povo e hoje vive o seu ocaso, rejeitado por mais de 97% da população brasileira. Mas é um governo que, cambaleante, caminha, ainda que trôpego, levando o país junto com ele para um abismo, e o faz com a inestimável ajuda de aliados como o PSDB, um partido que se presta à vergonhosa condição de muleta política a dar sustentação a um presidente ilegítimo que, caindo de podre, se debate para não abandonar o cargo com a finalidade de salvar a sua própria carcaça. O PSDB, senadores e senadoras, perdeu o senso do ridículo. As vísceras da sua incoerência são expostas dia a dia
até mesmo por aqueles que sempre o defenderam. O partido que jamais aceitou o resultado da eleição de 2014, a quarta consecutiva que perdeu para o PT, e pediu a cassação da chapa vitoriosa ao Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, quando o TSE está reunido para decidir sobre o pedido do PSDB, se encontra na patética condição de sustentar e fazer parte do governo de um presidente que ele acusou de cometer crime, e hoje o vê acusado de uma série de outros mais. É uma vergonha, é um escândalo, é um escárnio, é um partido perdido, cujas principais lideranças derreteram, tragadas pelo ódio que elas mesmas incitaram. E não é uma questão de cabeças pretas ou de cabeças brancas, como muitos querem fazer parecer as divergências dentro do PSDB. É uma questão de cabeças ocas, fiadores irresponsáveis, que são da assunção dessa camarilha que está por aí e a meter o Brasil no caos em que hoje vivemos. Foi uma irracionalidade o que o PSDB fez. E é uma irracionalidade o que o PSDB faz ao continuar mantendo o apoio a um dos governos mais detestados da história do país, dono de uma pauta destrutiva de direitos que os tucanos insistem em querer fazer passar aqui em troca de vantagens. Abandonem Temer, que ele não terá condições de se sustentar, e renuncia no outro dia. Ele só permanece hoje naquele Palácio do Planalto graças ao apoio do PSDB. E foi graças ao apoio do PSDB que ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovaram o relatório da reforma trabalhista. Abracem as eleições diretas e assumam o compromisso de devolver aos brasileiros o direito ao voto. Readquiram a intimidade que perderam com a democracia desde que a interromperam com o golpe do ano passado. Um a um, todos os homens do presidente estão indo parar na cadeia. E não sei se Temer também tem esse medo particular e que talvez por isso ele se sinta impedido de tomar o único gesto altivo e responsável que ele poderia tomar, que seria renunciar à presidência da República. Mas o fato é que, se não o fizer por vontade própria, ele o fará pela vontade das urnas, porque ele já foi renunciado por uma população que o abomina. E a cada dia a luta por eleições diretas cresce. O senador Capiberibe, nós estaremos daqui a pouco, às 4 horas, lançando lá na Câmara dos Deputados o Comitê Parlamentar de Deputados e Senadores em defesa das eleições diretas. E pelo Brasil inteiro os atos se reproduzem. Domingo vamos ter em Recife, vamos ter em Salvador. E só esse governo e os seus apoiadores, como o PSDB, acham que a vida está boa, está tudo bem. Portanto, com certeza, no domingo nós vamos ter vários gritos, como tivemos em Olinda, domingo. Olinda, a primeira capital da República, eu digo porque lá foi dado o primeiro grito pela República. E como tal, fizemos lá um grande ato. E agora, domingo, lá em Recife, novamente os pernambucanos vão para a rua gritar fora Temer, diretas já, como o ato gigantesco que aconteceu domingo em São Paulo. Então, não há saída para Michel Temer que não seja abandonar o cargo. Vamos emparedá-lo e torcer esse garrote até que ele seja obrigado a deixar a presidência da República, abrindo espaço para que o povo possa escolher seu governante. Vou concluir, senhora presidente. Neste momento político extremamente grave da vida nacional, só há dois lados postos.
aquele dos que defendem a restauração democrática por meio do voto direto, que devolva a legitimidade ao cargo de presidente, e aquele do oportunismo, onde estão os que buscam cargos, vantagens e benesses e que fazem acordos espúrios a despeito da vontade soberana dos brasileiros. Portanto, diretas já, fora Temer, que o Brasil reconquiste a democracia. Muito obrigado, senhora presidente.